Olá, seja bem-vindo ao Todos os Grãos. Olha só, o manejo integrado é indispensável para o combate à cigarrinha do milho, mas como ter esse cuidado no dia a dia das lavouras? Esse é o tema da nossa conversa de hoje e quem vai nos explicar melhor sobre esse assunto é a gerente de desenvolvimento de mercado da Vitia, a Cibele Medeiros. Cibele, seja bem-vinda, é uma satisfação recebê-la aqui no canal AgroMais. Obrigada, Thiago, satisfação estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema tão relevante que é manejo integrado de pragas. Tá certo, então conta pra gente aí, em primeiro lugar, o que é a cigarrinha do milho e quais os efeitos que ela traz aí para as lavouras. Certo, a cigarrinha do milho, Thiago, é um inseto, né? É um inseto pequeno, é um inseto de cor palha acinzentado, e é um inseto que a gente tem que ter um super cuidado porque é um inseto transmissor, né? É um inseto vetor que a gente fala. Esses insetos, eles transmitem doenças para a cultura. No caso do milho, a cigarrinha, ela transmite viroses e molicutes, que é uma doença que compromete totalmente o desenvolvimento da cultura. Então, a gente encontra aí plantas mal desenvolvidas e a perda de produtividade por conta, né, dessa transmissão dessas doenças pode chegar até 90% em alguns casos. É, situação tanto quanto complicada. Nós temos casos recentes aqui no Brasil e quais os estados aí que tem esse levantamento de cigarrinha do milho? Então, a cigarrinha do milho é um problema que a gente vem enfrentando, né, desde 2021, e a gente encontra cigarrinha em praticamente todas as lavouras, todos os estados, né, onde se cultiva milho no país. Então, desde o Rio Grande do Sul até nos estados do Mato Grosso do Sul, chegando até no Mato Grosso e até mesmo outros estados como Minas Gerais. Então, é um inseto que está amplamente difundido e sempre tem alimento disponível, porque essa cigarrinha ela também fica em outras culturas, né? Ela completa o ciclo somente na cultura do milho, mas ela usa outras culturas como abrigo. Então a gente encontra ela amplamente distribuída no Brasil todo. Tá certo. E um dos meios de se combater essa praga é a partir aí do manejo integrado. E como se define esse tipo de manejo, hein? O manejo integrado, ele se consiste na combinação de ferramentas que vai fazer com que o produtor ele consiga produzir bem, né? Então, toda praga, toda doença, ela tem que ser pautada, né? O controle tem que ser pautado no manejo que consiste em utilizar diversas ferramentas, que é o que a gente chama de manejo integrado. No caso da cigarrinha do milho, o manejo ele começa desde o tratamento de semente até a escolha do híbrido que vai ser cultivado. Então, isso é importantíssimo, né? Selecionar híbridos, variedades, enfim, tolerantes a essa praga. No entanto, a gente encontra poucos materiais que têm essa característica. Então, uma ferramenta é o manejo químico e como ferramenta indispensável para o manejo dessa praga, né, manejo integrado, é o controle biológico, que consiste em utilizar defensivos biológicos que controlam essa praga nas lavouras. Tá certo. E quais essas ferramentas biológicas e como elas podem ser usadas, então, para minimizar esses impactos aí dessas pragas? Essas ferramentas biológicas, elas consistem em inseticidas microbiológicos à base principalmente de fungos entomopatogênicos, ou seja, inseticidas que contenham na sua formulação um fungo que é capaz de contaminar essa cigarrinha e ter esse residual de controle. Como exemplo, né, a Vitia tem trabalhado com um inseticida de alta performance, que é o Bovéria turbo. É um produto que, quando aplicado, o fungo presente nessa formulação, ele entra em contato com a cigarrinha, coloniza essa cigarrinha, né, causa uma doença nessa cigarrinha e permanece no ambiente. Então, uma das características, das vantagens, né, benefícios de se utilizar a ferramenta biológica é o residual de controle. Porque o fungo que controla essa cigarrinha permanece no ambiente e acaba controlando insetos remanescentes. Agora, é possível, de fato, se comprovado, a gente controlar essa praga a partir desse manejo integrado? Sim, é possível, Thiago, desde que as ferramentas elas sejam compatíveis e sinérgicas, né? Então, para se utilizar um biodefensivo, é imprescindível que o recomendante, né, aquele profissional, aquela empresa que está recomendando o uso do biodefensivo como uma ferramenta no manejo integrado,
tem a noção das compatibilidades com as outras ferramentas que o produtor utiliza na lavoura, como, por exemplo, o inseticida químico. Então, quando for utilizar o biodefensivo, né, o defensivo biológico, é imprescindível que o produtor ele saiba que aquele produto que ele vai aplicar junto com o biológico não vai causar morte desse produto biológico. E aí, para isso, a gente tem um grande trabalho que é de compatibilidades. Esse trabalho consiste em identificar se aquele produto químico, seja ele inseticida, fungicida, ou até mesmo nutrientes utilizados na lavoura, são sinérgicos ao controle biológico. Tá certo. Agora, você falou no início, né, que esses fatores que vai levando, esses cuidados que o produtor precisa ter, começa lá na preparação aí de toda essa safra que ele vai fazer. Isso inclui também cuidados com o solo, influencia também diretamente nessa propagação. Você tem que trabalhar o solo, fazer correção, fazer adubação, tudo isso de fato também traz benefícios e combatem aí a cigarrinha? Como é feito indireto, sim, né, Tiago? Porque como a planta ela fica debilitada por conta da transmissão dessa doença, né, que a cigarrinha ela transmite, consequentemente, uma planta melhor nutrida, uma planta que se estabeleceu bem, né, que está em um ambiente menos hostil, ela vai conseguir suportar mais. Né? No entanto, esse cuidado ele tem que ser feito também, a gente tem que prestar atenção também com plantas tigueras, que a gente chama, que são aquelas plantas de milho que permanecem nas lavouras, né, como invasoras quando a cultura não está instalada. Então, por exemplo, em culturas seguintes à cultura do milho, se tiver plantas tigueras, invasoras de milho, é uma fonte de inóculo. Então, o produtor, além de tomar cuidado, né, de se atentar à questão da adubação, de ter um ambiente menos hostil e que favoreça o desenvolvimento do milho, tem que prestar atenção também nessas plantas de milho invasoras que estão em outra cultura, porque elas são fontes de inóculo, são fontes de abrigo para a cigarrinha. Agora, Sibeli, me deu uma dúvida aqui, porque nós estamos falando dessa questão das plantas invasoras, e geralmente quando você está ali no meio da lavoura, acaba propagando outras plantas ali. Essas outras plantas também fazem isso? Ou necessariamente tem que ser aí pés de milho, podemos dizer assim, de safras passadas? Porque se a gente for levar em consideração isso, a gente tem que preparar muito bem o solo e pensar bem onde é que vai ser colocada essa lavoura, porque pode estar aí focos em todos os arredores da propriedade, né? Com certeza, com certeza. Essa é uma preocupação que deve existir, né? Dentro das práticas, das boas práticas de manejo da cigarrinha. Com certeza, entender quais são as culturas e também prestar atenção nessas plantas tigueras é imprescindível. No entanto, a cigarrinha ela tem uma característica que torna ela sempre presente, Tiago. Mesmo ela não completando o ciclo dela em outras culturas, ela usa outras culturas de abrigo. Então, ela pode estar, sim, em outras culturas, ela não completa o ciclo, mas quando ela se deparar com a cultura do milho, aí sim ela vai completar o seu ciclo. Então, as outras culturas são, sim, fonte de multiplicação e de inóculo, né, de abrigo, melhor dizendo, para a cigarrinha. Tá certo. Agora tem uma questão interessante também que eu gostaria que você falasse para a gente, que é o tempo de propagação aí desse mal. Porque, como você disse, ele é um inseto transmissor e, pelo jeito, ele age muito rápido, né? Porque a gente tem aí perdas já contabilizadas de 70% até 90% de lavouras. Ou seja, tem que ser um combate rápido também, né? Sim, o ciclo da cigarrinha, ele vai variar, inclusive, com condições climáticas, mas é um ciclo curto, né? E quanto maior a pressão dessa cigarrinha, maior também a taxa de transmissão das molicutes. Então, a tomada de decisão, ela tem que ser muito rápida, porque para insetos vetores a tolerância é zero, Thiago. Então, observou a cigarrinha, tem uma cigarrinha na área, é hora de combater. Por isso que o controle biológico, ele vem como uma ferramenta muito importante, porque o controle biológico, ele deve ser utilizado até mesmo em populações baixas da cigarrinha, porque ele trabalha num aspecto muito interessante, quando a gente fala de sustentabilidade do sistema, que é favorecer muito pouco a resistência dos insetos. Então, a gente não tem esse favorecimento, ou melhor, a gente não torna os insetos resistentes, não favorece essa resistência por conta da aplicação
de defensivos biológicos, o que não acontece, por exemplo, com o químico, né? Com o uso indiscriminado, a gente tem a grande pressão de seleção. Então, à medida que a gente seleciona, a gente vai tendo populações mais resistentes na área. E o controle biológico, ele vem como uma alternativa para isso também. Tá certo. Agora você, no início dessa sua resposta, tocou num ponto interessante, que é a questão clima. Então, como os fatores climáticos contribuem também para essa propagação da cigarrinha do milho? Clima é uma coisa interessante porque a gente não consegue controlar, né? Clima a gente não consegue controlar, tá fora do nosso controle, mas vale a pena observar e a gente tem que estar atento. Então, dependendo da temperatura, esse ciclo da cigarrinha ele pode ser diminuído. Então, a gente tem uma multiplicação maior, né? Melhor dizendo, dependendo da condição climática. Então, como a gente não consegue controlar o clima, a gente consegue controlar a população, fazendo monitoramento. Então, é imprescindível também que tenha um bom monitoramento. O produtor tem que entrar na lavoura, ele tem que ver se tem cigarrinha, porque geralmente os sintomas a gente observa lá no estágio vegetativo mais avançado da cultura, mas a transmissão das molicutes, até mesmo do vírus, é feita no estágio inicial da cultura. Então, a gente vê a transmissão acontecendo já nos estágios bem iniciais, só que o sintoma lá na frente. Se o produtor demorar para tomar decisão em relação ao controle, a transmissão ela já vai ter sido feita e os sintomas vão aparecer lá na frente. Por isso, Tiago, que a gente tem perdas aí que variam, como você mesmo falou, né? De 70% até 90%. Porque às vezes a gente não vê cigarrinha na área, mas a transmissão ela já ocorreu e os sintomas aparecem lá na frente. E aí, quando os sintomas aparecem, aí já era, né? Aí já teve perda, o milho, consequentemente, ele não teve um bom desenvolvimento e aí a produtividade ela vai lá para baixo. Tá certo. O assunto tá muito bacana, mas eu tenho que fazer uma pausa aqui rapidinho, Cibele, mas já a gente volta para falar um pouco mais sobre esse combate à cigarrinha do milho, que causa preocupação, claro, para todos os nossos produtores. Já eu te associo por aqui de novo. E você que está acompanhando aqui o programa Todos os Grãos, não saia daí, nós estamos de volta já aqui no canal AgroMais. Estamos de volta com o programa Todos os Grãos, hoje conversando sobre o manejo integrado, que é indispensável para o combate à cigarrinha do milho. Quem está conversando comigo sobre esse assunto é a gerente de desenvolvimento de mercado da Vitia, a Cibele Medeiros. Cibele, antes da gente irmos para o intervalo, você estava falando aqui sobre uma questão interessante, que é o monitoramento dessas lavouras, desde quando começa. Ou seja, aquele famoso ditado que a gente usa na pecuária, né? O olho do dono que engorda os bois. No caso do milho não é diferente. O proprietário tem que estar ali dentro da lavoura o tempo inteiro acompanhando. Mas como ele consegue identificar uma planta pequena ou mediana que já está ali crescendo com esses sintomas aí de cigarrinha? Isso é visível a olho nu ou precisa de ter algum tipo de pesquisa? O que é feito de fato aí para ele poder identificar esse mal? É isso mesmo, Tiago. A primeira coisa, né, que o produtor vai enxergar é a própria cigarrinha, né? Elas ficam no cartucho do milho. Então, é importante o produtor observar se tem os insetos ali presentes no cartucho. O cartucho acaba sendo mesmo um local onde abriga muitas cigarrinhas. Nos estágios iniciais, como eu falei, às vezes não é possível identificar já os sintomas, né? Mas a transmissão ela vai acontecer ali naquele momento. No entanto, o produtor ele vai, ao longo do desenvolvimento da cultura do milho, observando algumas características, né, de sintomas, como, por exemplo, menores internódios. Então, a gente vê o internódio reduzido. O porte do milho, ele também fica reduzido. Em alguns casos, a gente vê manchas avermelhadas ou até mesmo o sintoma como se fosse riscas, né, que tem nas folhas do milho, que é causado pelo vírus raiado do milho. Então, o produtor ele consegue identificar esses sintomas. No entanto, ele vai conseguir identificar esses sintomas conforme o milho vai desenvolvendo e, às vezes, até no estágio vegetativo, que a gente chama de V8, que é um estágio mais avançado. Por isso que é importante o produtor identificar, observar se ele tem a cigarrinha presente na lavoura.
tá? Então, para isso é tranquilo. O inseto, ele é visível a olho nu, então a gente consegue enxergar as cigarrinhas. Em algumas períodos durante o dia é mais fácil, então períodos mais frescos a gente consegue enxergar também a cigarrinha ali. E ela tem também um hábito de, quando chega perto, ela tem um voo muito rápido, né? Então, é importante que o produtor ele tenha essa observação. Em alguns casos, tem até mesmo armadilhas, né, que dá para colocar na lavoura, são armadilhas adesivas. Então, é instalada essas armadilhas e aí essa armadilha ela captura também a cigarrinha. Então, não é difícil observar a presença da cigarrinha na lavoura, Thiago, mas difícil é avaliar naquele momento o sintoma, porque muitas vezes ele não ocorre no momento da transmissão, ele ocorre no estágio mais avançado da cultura. Por isso que o manejo ele tem que ser feito com a presença da praga, não a presença do sintoma. Porque uma vez o sintoma ali, né, dos molicutes, enfim, aí já teve perda e, consequentemente, isso vai prejudicar muito a produtividade, chegando aí numa ordem de mais de 70%, podendo chegar até a comprometer toda uma lavoura, não sendo mais interessante nem a colheita dessa área. Sem dúvida, né? Agora, outro ponto interessante aqui que você citou para a gente, que é isso de estar fazendo toda essa identificação, eu gostaria que você falasse também com a gente se é possível fazer uma prevenção. O produtor não precisa de agir só quando ele encontrar algum tipo de foca, ele já pode começar a sua lavoura tratando disso aí para ficar livre desse mal, né? Com certeza. E aí, Thiago, a gente vê que o controle biológico como ferramenta do manejo integrado, aí é uma ferramenta indispensável. Porque o controle ele pode começar na cultura anterior. Então, se nós observarmos cigarrinha na cultura anterior, a gente pode fazer a aplicação de biodefensivos, né? Porque tem essa vantagem. O biodefensivo, ele é registrado por alvo e não por cultura. Então, se existe a presença da praga em qualquer cultura, o produtor ele pode usar e deve usar essa ferramenta biológica, né? Então, a prevenção é também a chave de sucesso, né? A gente tratar a cultura anterior. Se tem presença de cigarrinha, aplica a Bovéria turba, aplica um biodefensivo e aí começa na instalação da lavoura de milho todos os cuidados, como tratamento de semente, né? E depois aplicações desde o início de desenvolvimento, acompanhamento, monitoramento, para que a gente consiga aí driblar essa praga que tem sido um problema, já está tirando sono, né, do produtor há mais de 2 anos, no entanto tem ferramenta para isso. É só utilizar as ferramentas associadas que a gente consegue driblar e produzir bem milho, que é o que a gente sabe fazer, né? O que o produtor sabe fazer, é produzir grão com excelência. Sem dúvida nenhuma. E principalmente agora, nesse período que a gente tende a ter uma safra maior de milho, está crescendo, o produtor está gostando da cultura, está expandindo cada vez mais, é mais do que necessário, então ter mais controle ainda durante esse período de aumento aí de áreas de plantio e tudo mais. Esse é uma chave de fato assim que liga um alerta para os produtores e ficar de olho nesse mal que, como nós já falamos aqui, pode chegar aí de 70% a 90% de prejuízo. Com certeza, porque quanto mais a gente planta a cultura, mais alimento disponível a gente tem para a cigarrinha. Então, mais ela vai estar presente. Então, é imprescindível, né, que a gente tenha esse bom planejamento. A própria questão de plantio, é importante que o produtor ele planeje o plantio para que a gente não tenha milhos, o que é muito difícil, né, tendo em vista as dimensões do país. A gente está num país que tem dimensões continentais e a gente tem condições favoráveis também para a praga. No entanto, é importante que o produtor ele faça esse planejamento para que dentro da área dele ele plante milho dentro de um calendário aceitável também, que a gente não tenha milhos de muitas idades ou de diferentes épocas de plantio, né? Então, são todos pontos de alerta, mas o fato é que quanto mais área plantada de milho, mais alimento disponível para a cigarrinha. Então, com certeza, é mais um ponto de atenção. Sem dúvida, né? Agora, essa questão do manejo integrado aí, já existe algum tipo de estudo que apresenta uma contribuição também no controle de outras pragas, como o pulgão também, que é um dos que tira o sono aí dos produtores? Ou seja, claro que ele não vai combater, mas ele pode ajudar também no controle de outras pragas?
Com certeza, Thiago, porque quando a gente controla uma praga, principalmente quando a gente insere ferramentas biológicas. E aí a importância, né, e que eu tenho reforçado em toda a minha fala aqui, do uso de ferramentas biológicas, né, de biodefensivos. Porque o biodefensivo, até mais do que o inseticida químico, ele tem capacidade de controlar mais de uma praga, que é o que a gente chama de amplo espectro de controle, né? Então, quanto maior o espectro de controle, maior é o manejo não somente da cigarrinha, mas de pragas que têm ocorrido e que também têm sido pontos de atenção na cultura do milho, como percevejos. Percevejo é um problema e quando a gente aplica já o biodefensivo no estágio inicial da cultura, a gente tem o benefício de controlar aquele percevejo que está na palhada, que é o abrigo do percevejo, né? Lagartas também, que é um grande problema, e até mesmo o pulgão, que é uma praga que tem começado a aparecer em algumas lavouras de milho no país. Então, é interessante utilizar esse manejo integrado, principalmente trazendo a ferramenta biológica por conta desse amplo espectro de controle. E tem um fator também de atenção para o produtor. Se ele utiliza um produto com um espectro menor, a chance da resistência de outras pragas é maior também, né? Então, por isso que o manejo integrado é a chave do sucesso. Sem dúvida, né? Agora, para a gente finalizar, nós estamos vendo os produtores começando a se articular, já vai preparando aí para o plantio que acontece daqui a alguns meses. Quais as observações, então, que ele vai precisar ter nesse período de preparação para o plantio, claro, já focado em combater esse mal que é a cigarrinha do milho? Ótimo, então vamos fazer uma listinha aqui dos cuidados, né, indispensáveis para a gente conseguir driblar essa praga. Primeiro, bom preparo do solo, né, observar a nutrição, então ter um cuidado para a nutrição do milho, escolha do híbrido, importantíssimo, escolher materiais que sejam tolerantes a essa cigarrinha, escolha de uma boa ferramenta química e, principalmente, escolha de um eficiente biodefensivo. Com esses cuidados, eu tenho certeza que o produtor vai conseguir driblar esse mal aí das lavouras. Certo, então, Sibeli, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazer um pouco mais de conhecimento aí também desse combate à cigarrinha do milho, que a gente sabe que é um mal que preocupa muito os produtores. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso para vocês. Qualquer novidade, você volta aqui para contar para a gente, tá bom? Pode deixar, Thiago, até mais. Tá certo, e você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por estar aqui sempre junto com a gente. Claro que a gente volta a se encontrar durante a programação do seu canal AgroMais. Um abraço e até lá.